Gente, então, boa noite para cada pessoa que está aqui. E o que eu gostaria de pedir a vocês é que a gente sentisse a energia dos hereis que estão aqui, que vão estar com a gente aqui essa noite. Que a gente possa sair daqui com a cura que viemos buscar. Mas essa noite vai ser uma noite de reflexões. Vocês vão perceber que a gente não vai trazer conceitos, mas reflexões. E a primeira delas é a gente começar a entender que cura não é ausência de doença. Cura é transformação. Então, o que a gente vem em busca é de transformação. Eu não sei o que cada um de vocês que está aqui hoje precisa, porque nem eu sei o que eu preciso. Às vezes a gente precisa, né, ser empurrada com alguma coisa na vida para entender o que precisamos. Às vezes uma perda de emprego, às vezes uma doença, às vezes um problema com o filho, enfim. Mas o mundo espiritual sabe. E nenhum de nós que está aqui hoje está aqui por acaso. Sabe aquela coisa de eu nem vinha hoje? Não existe. Você já estava há tempos escrito para estar aqui. Então vamos aproveitar essa noite, vamos acreditar nessa energia, vamos resgatar essa criança interior. Porque a criança interior, ela tem diversos nomes. Ela pode ser chamada de criança interior, ela pode ser chamada de arquétipo, ela pode ser chamada do nosso sagrado divino, ela pode ser chamada de inconsciente, ela pode ser chamada de memórias. O que importa é o que ela traz para a gente. Ela traz muita alegria, muita criatividade, muita perseverança. Ela traz a vontade de viver, viver leve, viver brincando, viver amando, viver recebendo, viver doando. Então, a gente só tem conexão com essa parte da gente se a gente primeiro cura ela. Porque, independente de onde nascemos, de que família viemos, de que pai temos, de que escola estudamos, vamos sempre ter uma ferida nessa criança. Ela sempre vai ter algo para curar, para transformar. E hoje a gente vai ter os sinais do que a gente de fato precisa curar, do que a gente de fato precisa transformar. E aí eu queria convidar vocês para uma reflexão inicial com essa música. Olha só que recado interessante ela nos traz. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? A criança que foi um dia hoje veio me visitar. Ela tá aqui, gente. Não se encontrou. A gente vai encontrar. Nós não se reconhecer. Claro, a gente vai reconhecer. A criança que foi um dia hoje veio me visitar. Que visita ótima. Qual mentira que a gente se perdeu. A gente vai se achar. Desaprendeu a sorrir. A gente vai sorrir. Desaprendeu a sorrir. Vamos começar já a sorrir aí. A gente não vai desistir. A gente vai ser o que a gente quer. Mas para isso a gente precisa saber quem somos. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto
Na mesma gaveta de jogos, para de sonhar, leva a vida a sério, e ela representa tudo que seu dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em fazer o seu tudo. Essa criança não agora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. Então quem fala é ele, você não está mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Vocês querem brincar com ela? Estou a desistir, dizer o que você quiser. E aprendeu a sorrir. E aprendeu a sorrir. Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? Dizer o que você quiser. Cadê o sorriso? Vamos começar. Trazer a egrégora dos heróis. E aí, convite feito. Convite aceito? Vamos então nessa jornada de reencontrar essa criança que fomos um dia. Essa criança que nos sustenta, que não desiste da gente, que está aqui dentro, apesar de termos hoje altura, né? RG, CPF, trabalho, família, obrigações, né? Nós também temos ela. Mas aí a gente precisa entender quem forma essa criança. Porque cada um de nós vai ter a sua criança interior. E essa criança, ela vai definindo quem nós vamos ser enquanto adultos. Ela vai definindo algumas atitudes que nós vamos tendo. E de repente a gente nem percebe. A gente nem entende por que a gente está tão triste. Por que a gente tem esse comportamento? Vocês querem ver uma coisa? Aqui dentro tem alguém que não sabe dizer não? Levanta a mão. Aqui dentro tem alguém que deixa de fazer as coisas para si, para fazer para os outros, e muitas vezes se prejudicando, né? Aqui dentro tem alguém que, ao invés de olhar para si e ser quem é, está mais preocupado com a opinião dos outros. Olha só, vamos então entender por que a gente tem essas e muitas outras atitudes. Às vezes as pessoas procuram a gente e dizem assim: Sandra, eu vim aqui porque eu não consigo falar em público. E não sabe por que não consegue, porque tem um potencial, tem um conhecimento, sabe falar. Mas quando chega na frente de mais de 2 pessoas, trava. Pessoas, às vezes, que não sabem conversar com seu companheiro, com sua companheira, com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com sua amiga. E não entende por que isso está acontecendo. E aí, gente, a gente vai ter que fazer um passeio lá no passado. Um passeio quando nós éramos ainda um pontinho, uma sementinha dentro da barriga da nossa mãe. E aí, quem foi esse útero pra gente? O que nós sentimos lá dentro? Hoje em dia, a ciência, trabalhos científicos já nos mostram que se os pais conversam com essa criança, com esse feto,
se os pais botam músicas alegres, se os pais trazem uma egrégora de amor, esse feto já recebe essa egrégora, já recebe todo esse amor, todo esse carinho. Mas também aquela criança em que os pais não tem jeito, vamos tirar. Eu não estou preparado para ser pai, eu não estou preparada para ser mãe. Né? Essas crianças que não vão ser amadas, essas crianças que, por algum motivo, não vão poder completar a sua encarnação, elas também vão sentir isso. Agora, a gente aqui hoje vai ter um pensamento, gente, que a gente, olha, o primeiro que eu disse para vocês refletirem, cura não é ausência de, cura é transformação. Se vocês saírem daqui hoje apenas querendo se transformarem, já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho, tá? Agora, a outra reflexão que a gente vai trazer para a noite. Hoje, todos vamos sair daqui perdoando a nós mesmos. O primeiro perdão, gente, que a gente tem que dar. Olha, na Bíblia tem uma frase que eu adoro, né? Que diz assim, ama ao teu próximo mais alto. Mais alto? Quem aqui ama o outro, mas primeiro procurou se amar? Percebem o quanto que isso é importante? Gente, está lá, 2000 anos atrás, 2023 anos, ama o próximo, mas primeiro, cara, ó, ama você, né? E aí a gente vai entender que só com esse amor, a gente vai conseguir perdoar a gente de todos os pensamentos, de todas as atitudes, de todas as vezes que nos sentimos menores, de todas as vezes que nos sentimos feridos, frustrados, infelizes. Mas também precisamos perdoar nossos pais, nossos professores, nossos colegas da escola, todos que passaram por nós e não foram fatores eficazes, fatores de soma para meu crescimento. Tentaram me destruir, mas a minha criança interna disse o quê? Não, ela não vai desistir. Percebem? Então, quando a gente faz esse passeio para o passado, a gente começa a perceber, a gente traz a lembrança, e eu queria que vocês fizessem exatamente isso agora, que tentassem ver como foi a infância de cada um de vocês. Os momentos alegres, as coisas boas, mas também as coisas não tão boas. Aqueles momentos em que ficamos sozinhos, aqueles momentos em que ficamos de castigo, aqueles momentos em que ouvimos palavras fortes, vindo dos nossos heróis. Porque é isso que acontece. Toda criança, ela não tem esse pensamento que a gente tem hoje enquanto adulto. A criança, ela pensa que tudo é por causa dela. É o egocentrismo infantil. Então, se choveu, choveu porque eu quis. Se meu pai está feliz, ele está feliz porque eu quis. Se meus pais brigam, eles brigaram por minha causa. Eu sou a culpada. Percebem o pensamento da criança? É assim que as feridas começam a se formar. E, gente, terceira coisa que a gente precisa refletir hoje. A parte nossa que pensa que é consciente é a pequenininha. Sabe, imaginem uma ilha, né? Ou um iceberg, que é uma imagem mais comum. A nossa consciência é só aquela partezinha de cima. Embaixo, tudo aquilo que vai lá para o fundo, aquilo é nosso inconsciente. E na maior parte das vezes, não é a nossa consciência que determina as nossas ações, mas a minha inconsciência. Onde estão as minhas repressões, os meus complexos, tudo aquilo que virou ferida em mim, tudo
tudo aquilo que me machucou, tudo aquilo que não me deixou ser o melhor possível de mim, né? Com todos os instrumentos a meu favor. Porque esse é um outro conceito que a gente tem que entender hoje. Cada um de nós, hoje, ontem e sempre, está sendo o melhor da gente. E é por isso que a gente tem que dar leveza a quem somos. Gente, vamos parar de cobrar tanto da gente, porque sabe quem é que cobra muito da gente? Quem? Quem? A criança ferida. Então, vocês já entenderam que a gente tem uma criança interior. E agora a gente vai entender essa criança ferida. Sabe aquela pessoa que eu disse lá no início, que não sabe dizer não? Então, provavelmente essa pessoa foi uma criança que só recebeu não. Então ela tenta compensar aquilo que falta nela. Sabe aquela frase que a gente diz assim? Eu acho que todos nós aqui já dissemos um dia. Tem até música para isso, né? Eu não vou fazer igual meus pais. Mas a gente acaba fazendo tudo igual, né? E aí a gente às vezes repete frases que ouvimos na infância, que não foi boa pra gente, mas a gente repete. Então quem é que repete isso? É essa criança que ainda está ferida e que a gente tem que perceber essa ferida e curar. Porque quando a gente resgata essa criança, aí a gente vai trazer ela curada e ela vai fazer o papel que ela tem que fazer. O papel de nos levar à criatividade, à impulsividade, à bondade, à ingenuidade, à felicidade, que a gente só vai encontrar nessa criança. Então, aquela criança que ouviu quando criança, né? Cale a boca. Aqui só tem adulto. Você não sabe o que a gente está falando. Saia daqui. Vocês acham que se isso se transformou numa ferida, ela vai conseguir falar em público? Não vai. Porque quando ela subir e pegar esse microfone aqui, o inconsciente liga a tomada. Porque é isso que a gente chama de gatilho em psicologia, né? Aí liga a tomada. E quando ela ligar a tomada, vai vir aquela voz interna dizendo assim: você não sabe falar nada. Cale a boca. Percebe? E aí, aquela pessoa que passa a vida fazendo tudo para o outro, sem cuidar de si, né? Aquela coisa assim, eu passo fome, mas dou comida ao outro. Eu passo fome, mas meu filho come. Não é assim? Né? Isso está certo? Não seria melhor a gente dividir a comida e todo mundo comer um pouquinho? Agora, por que eu dou e não dou para mim? Porque eu não me sinto plena nem capaz de receber essa comida. Eu, às vezes, falo na terapia para alguns pacientes e digo assim: você está se auto-punindo. Você precisa descobrir qual é a sua culpa. Você precisa descobrir aonde você se sente culpado. Agora, mais importante do que esse passeio, onde a gente vai ver onde foi que eu fui ferido, que frases eu ouvi, que momento a professora me falou alguma coisa que me feriu, que não me deixou ir para frente. Mais importante do que isso tudo, mais importante do que a gente, hoje, enquanto adulto, pegar essa criança no colo e dizer assim: vamos lá? Agora a gente está junto. Não tem mais ninguém para te machucar. Não tem mais ninguém para te ferir. Porque enquanto adulto, a gente tem que entender que o que é do outro é de quem? Do outro. E se o outro vier para mim com ofensas, ou com atitudes erradas, ou com atitudes que eu não esperava dele, isso é de quem? Do outro. Eu aceito se quiser. Sabe aquela frase que a gente dizia assim,
que, olha, eu não quero nem ouvir, o que entra por um ouvido sai pelo outro, não era assim? Eu troco essa frase, né? E eu digo assim, eu não deixo nem entrar, né? Porque no momento que eu começo esse processo de autoconhecimento, no momento que eu começo a descobrir quem eu sou, quem eu quero ser, ninguém mais me segura. Ainda mais se eu tiver com a força desses hereis desse mês. Vamos aproveitar esse mês, trazer essa criança, pedir a eles a proteção, né? Então, quando a gente sabe quem somos, a gente sabe. Tem um filme, tem vários filmes que eu gosto, mas tem um filme, Alice no País das Maravilhas, né? Tem uma parte que eu adoro, porque ela chega para o coelho e diz assim, eles estão numa encruzilhada. E aí ela chega para o coelho e diz assim, coelho, que caminho eu devo seguir? E aí ele olha para ela e diz assim, minha menina, onde você quer chegar? E ela diz assim, qualquer lugar. Ele diz assim para ela, para quem não sabe onde quer ir? Qualquer lugar. É bom. Vocês percebem a importância da gente saber aonde quer chegar? Percebem? Vocês percebem por que a gente tem que saber o que é que a gente quer? E enquanto adulto, curando essa criança, resgatando ela, e não mais agindo por conta dessa criança ferida, aquela criança que ainda é carente, aquela criança que ainda se acha menor, aquela criança que sofreu bullying, aquela criança que foi abusada, não interessa. Seja qual for a sua ferida, só você pode curar. Uma vez, no consultório, o paciente, ele tinha traído a esposa, eles já estavam casados há 35 anos, e olha só, isso atormentava ele, né? E aí ele chega para mim, fala sobre a traição e diz assim, Sandra, eu quero falar com ela sobre isso. O que vocês acham que eu falei para ele? Lembre que o meu objetivo é curar o meu paciente. O que eu falei para ele? Adiantaria alguma coisa ele falar para a esposa 35 anos depois? Ou até na hora, no dia, no momento? Adiantaria alguma coisa? Adiantaria? Preste atenção. Quem é que foi traído aí? Foi o companheiro ou a companheira? No processo em que eu estou numa relação e que eu digo nessa relação que tem que existir fidelidade e eu traio, quem é o traído? Sou eu, não é o outro. O outro está tranquilo. Eu me traí. Eu fui quem eu não queria ser. Porque eu disse anteriormente que eu queria ser fiel. Percebe? Que quem tem que se curar é a pessoa e não o outro. Então, vocês conseguem entender que aquela criança que foi ferida também é a mesma coisa? Não adianta. Não adianta o pai chegar aqui agora, pode até ser, mas o pai não vai nem lembrar, a mãe não vai nem lembrar. Sabe por quê, gente? Porque ela estava dando o melhor dela. Ele estava dando o melhor dele. E não é raro um paciente chegar para a gente com uma dor, com uma ferida imensa. E aí a gente faz assim, converse com sua mãe, converse com seu pai. E aí o paciente volta assim, eles nem lembram que falaram isso. Ou às vezes, eles nem falaram mesmo. Foi a nossa percepção. Percebe? Às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente entende outra. A gente vai entender aonde? Na nossa ferida. Entende? Tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se torna adulto. Primeiro, reconhecer essa criança, né? Curar essa criança, porque quanto mais curada eu tiver, menos eu vou projetar no outro as minhas próprias feridas. Então, assim,
Às vezes, eu estou aqui e a pessoa tem uma atitude e aquela atitude me irrita. Não é eu achar errado, tá, gente? Claro que a gente tem opinião diferente. E isso é outra coisa, ó. A quarta reflexão da noite, hein? Vamos lá, hein? A quarta. Qual foi a primeira mesmo? Cura é transformação. A segunda? Perdoar. Isso, a gente vai sair daqui hoje se perdoando e perdoando a tudo, a todos. Lembrando, gente, que cada coisa que me acontece, acontece por merecimento. Cuidado, cuidado. Entendam o que eu estou falando. Não é um merecimento, sabe, de castigo. Não. Porque todos nós que estamos aqui acreditamos que somos espíritos imortais, certo? Tem alguém que duvida disso aqui? Somos espíritos imortais, vivendo nesse personagem. E para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Por que a gente está aqui nessa vida, gente? Para evoluir. O que significa evoluir? Adquirir habilidades, aprender o que não sabemos. Percebe? Então, cada coisa que acontece, gente, mínima, o carro fura o pneu, não reclamem. Lembra, a gente vai sair daqui hoje curado disso tudo. Eu tenho fé em cada um de nós e tenho fé nos hereis que são, né? Eles são os canais abertos com os nossos orixás, não é isso? Então está no meio da gente se curar. Então, o pneu furou, eu tenho que, em vez de me vitimizar, em vez de perguntar assim, mas por quê? Por que comigo? Isso acontece comigo. O que é que eu tenho que perguntar? Para quê? Para que esse pneu furou? O que é que eu preciso aprender com esse pneu furado na minha vida? E assim, gente, vai ser todas as perguntas que a gente vai fazer. Para que eu vim hoje, essa noite aqui? O que eu vou fazer? O que eu vou ouvir lá em cima no aconselhamento? Que energia eu trouxe para aqui? Eu vim aqui em busca de cura milagrosa? Bateu na porta errada. Porque aqui a gente fala de cura íntima, autotransformação. Aqui as nossas forças, os nossos orixás, a nossa família espiritual vai se alimentar dessa egrégora dessa casa, que não tem como não sentir. Cada pessoa que vem aqui sai daqui dizendo assim, gente, que energia é essa? É essa energia desse mundo espiritual que está aqui. Eles estão aqui, eles querem nos ajudar, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se eu quero continuar a ser vítima da minha vida, eu posso continuar e não vai resolver nada. Eu vou continuar reclamando e nada vai acontecer. Se eu quiser protagonizar a minha vida, a partir de hoje, eu resgato essa criança, curo ela de todas as feridas, falo para ela, olha, eles não fizeram de propósito, era o melhor deles, era o que eles podiam fazer. A gente também fez o possível, mas a partir de hoje, a gente sabe o que precisamos fazer, todos juntos, eu e você, ninguém derruba. Porque no final é a gente com a gente, gente. É sempre a gente com a gente. Percebem isso? Ah, Sandra, esse caminho é fácil? Claro que não. Porque existem feridas que às vezes a gente não consegue enxergar. Aí a gente tem que procurar um profissional, a gente tem que procurar ajuda, a gente tem que vir aqui, ouvir um aconselhamento, mudar os nossos hábitos. Gente, às vezes as pessoas fazem assim, Sandra, por que isso sempre acontece comigo? Aí eu pergunto assim, você está mudando as suas atitudes? Você está mudando os seus hábitos, os seus pensamentos? Não. Vai continuar acontecendo. Claro!
As coisas só mudam quando a gente muda. Tá certo? Então, eu queria agora, gente, que vocês... Vocês têm alguma pergunta? Só uma, duas, ninguém? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Eu espero que vocês estejam bem introspectivos, né? Pensando em tudo que a gente conversou aqui. Mas agora eu ia pedir a vocês o seguinte. Eu quero que vocês fechem os olhos. Se posicionem, né? Na melhor posição possível. Eu quero que vocês tenham esse momento para vocês. Acreditem, estamos com todas as nossas famílias espirituais aqui. Cada um de nós trouxe o seu guardião, né? É o mês dos herês, eles estão aqui, então vamos aproveitar esse momento. Inspirem e expirem. Cada inspiração, procurem trazer paz, amor, desejos, vontade, sentimentos de crescimento, de autoconfiança. A cada inspiração, coloquem para fora tudo aquilo que não lhes cabe mais. Deixem ir a raiva, deixem ir a frustração, deixem ir o egoísmo, deixem ir o apego. A gente às vezes fica apegada às coisas numa forma de compensar tudo aquilo que nós não tivemos na infância. Mas vamos estar curados aqui hoje. Inspirem e expirem. Eu vou convidar vocês para fazer um passeio. E eu queria que nesse passeio vocês pudessem encontrar a criança que vocês foram um dia. Primeiro, a gente vai trazer um momento alegre. Vocês podem fazer isso em casa, vocês devem fazer isso em casa. Traga um momento alegre, um momento que vocês se lembrem. Uma risada, uma corrida, um momento descontraído dessa criança. Fortaleçam ela, deem a mão a ela, digam a ela que vocês querem estar com ela. Depois, continue a andar. E se encontrem com um momento triste, se ele existiu. E agora, com o olho de adultos, enxerguem esse momento. Perdoem a segurança que vocês não tiveram, o amor que vocês não receberam, a proteção que lhes foi negada. Mas sigam com força. A força do perdão, a força do amor. Nesse momento, peçam a Mãe Oxum, ao Pai Oxumaré, que encham o coração de vocês de amorosidade. E perdoar. Perdão, perdão, perdão. É a palavra forte, porque só assim a gente vai mudar a nossa autoimagem. Só assim a gente vai passar a nos amar. Só assim a gente vai curar essa criança. E agora, vocês vão dizer para essa criança, em voz alta, para ela ouvir: eu te amo. Você é importante para mim. Me perdoe por ter deixado você tão sozinha, tão sozinho. A partir de hoje, seremos nós dois. E vamos trazer a sua alegria, a sua energia, a sua felicidade.
a certeza da transformação. E assim, cheios dessa energia, a gente vai então levar o mundo inteiro a mensagem de Oxalá.